Fala, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um pós-rodada. Quinta rodada do campeonato. Já estamos de volta à zona de nunca deveríamos ter saído, Pepe. E o Voltamos para o Sormani tava Z4. assim, o Santos tá na frente do Corinthians, cara. Que Acabou de delícia. começar. Mas Começou calma, agora, parça. meu. Calma. Ah, mas engaja, né, Pepe? É isso aí, né? Porque agora o povo vai lá pra xingar ele, né? Às vezes a gente devia Mas fazer essas coisas. naquela nossa simulação Pessimista. pouco A gente é, botou a derrota pro São Paulo, os dois, né? pro Atlético também, mas já ganhou do Atlético. É, eu botei empate contra o Atlético e derrota com o São Paulo. Eu botei Já empate nos ganhou, tá dois. bom. Botei Tá ou bom, empate nos ganhou do dois. Atlético. É. Mas vamos lá, vamos falar da rodada como completa, vamos passar jogo a jogo, tá? Não assistimos todos, os que a gente assistir a Ah, gente não, vai né? Hoje é dia falar. de Tava na comer praia, ovinho de gente. plástico. Tava na Ô, comer um praia, ovinho de né? Páscoa hoje, né, meu? Hoje é dia de Deus, né, Rafael? Ele voltou, ele renasceu, né? Vai lá no canal do Crack Pepe também lá, Tem que eu pós-jogo fiz lá. o pós-jogo de ontem do Cortinas aí, que, pelo amor de Deus. E lá no Vem pro Peixão tem a live de pós-jogo do Futirinhas, né? Do Edu Futirinhas com o Rodolfo pistola. Vai lá, velho. Meu, fiz 9 minutos de pós-jogo. Fala, deixa o Rodolfo falar. Ele ficou 25. Mas tudo bem que ele gritou, vai dar view, né? Ele gritou, É ficou bom, é bom. revoltado, É o né? craque neto da É o Baixada. craque neto da Baixada. Mas vamos falar aqui da rodada, né? A quinta rodada ainda falta um jogo pra finalizar. Bahia e Ceará. Dependendo do que acontecer, a gente volta depois de Bahia e Ceará. Tá certo? Se for um jogo muito polêmico ou com uma goleada, cachapante. A tendência é Não que o Bahia minta, vença, né? nós não vamos voltar aqui pra falar do Bahia e Ceará. Não, se for uma goleada importante e tal, a gente fala. A Não, gente mas só fala. foi uma tragédia. Ou uma Mas tragédia, foi um né? jogo bom, se bem que o Bahia se complicou contra o Mirassol em casa e o Ceará também, vamos ver, né? É, vamos ver. Então vamos lá. Vamos começar a rodada aqui com Corinthians 2, Sport 1. Inclusive o Pepe deixou lá o título dele errado, tá 2-0 ainda. Mas tudo Não, não bem. tá não. Você já corrigiu? Poxa, eu corrigi 10 minutos Ah, depois. tudo bem. Corinthians 2, Sport 1. Dois gols de Memphis Depay, né? Memphis que entregou uma lista de técnicos ao Corinthians, saiu aí, né, Pepe? É, o Memphis derrubou o Ramon, porém, dentro de campo ele correspondeu, né? Sejamos justos. Se é o Neymar fazer esse tipo de coisa, iam tacar a pedra louco, hein? Ia. O Marco Oxi. Belo disse que ele foi um porta-voz dos outros jogadores. Se foi, não sei. E essa notícia aí de que saiu que ele entregou uma lista de possíveis técnicos que ele gostaria de Ah, mas trabalhar? disso, entre eles o Tite tá nelas, né? Ah, o que estão falando aí que o único técnico que ele está conversando hoje é o Tite. Uhum. Vamos ver, né? Mas, A revista mas, Placar tinha dado como um certo acerto com o Dorival, já sim, mudou de novo. é. Mas durante a partida, o Corinthians, no primeiro tempo, teve umas 4, 5, 6 chances de abrir o placar, chances claras, né? Yuri Uhum. Alberto, Romero, desperdiçaram todas as chances. Eu ainda coloquei no Twitter. Obviamente, o Corinthians vai chutar 30 mil bolas no gol do Sport, e depois o Sport vai chutar uma bola cagada, vai desviar alguém e entrar, vai ser 1-0. Hum, Não desviou em ninguém, mas o Sport deu 2 chutes no primeiro tempo. O uhum. Barleta chutou uma na trave e logo depois, no final do primeiro tempo, o Sport abriu o placar como eu previa. A única coisa que deu certo é que logo aos 10 segundos do segundo tempo, Memphis Depay fez o seu gol Belo e gol. logo aos 16 veio a virada e no segundo tempo o Sport não fez muita coisa. O Corinthians fez um jogo, Perdeu muitos gols, né? perdeu muitos gols, lembrando, né, que ganhou do Sport, que é o último colocado, 1 ponto até agora, e também contra o Vasco reserva. Então, vamos abrir o olho aí e ver se o Corinthians não vai ganhar só desses times meio morto, né? Você viu Vamos quem foi ver. o técnico do Corinthians nesse jogo? Eu vi o Orlandinho. Orlando Ribeiro, ex-técnico sub-20 do Santos também. Tava no sub-20 do Mas Santos, ele foi pro fez, Corinthians. ele não mudou nada. E Foi o ganhou a time do copinha, Ramon, foi bem na copinha, né? Não foi fez o campeão. time do Ramon, não tinha muito o que mudar, foi isso aí. Então É, o Corinthians entrou com o que tinha de melhor. Eu não gostaria de ver o Romero ali. Eu acho que era bom aumentar um pouco mais ali os jogadores do meio-campo, mas o Corinthians jogou para vencer, jogando em casa contra o time que só tem 1 ponto no campeonato, fez sim. a lição de casa e venceu. Que começo do esporte também, meu parceiro. Que começo. É, Mas, ó, te gastou falar. 60 milha Se aí. perder pro Corinthians fora, tudo bem, né? Não é nem esse o ponto, né? Te falar. Fala do Carille aí, Pepe, porque a capa do vídeo é o Ah, Carille. não, esquece isso. Eu já mandei no meu pós-jogo. Se o Augusto Melo trazer o Carilho, eu vou me churrascar na frente dele. É, vai trazer o Tá Carille pro avisado. timão. Está avisado. Mas, Vai. ó, Aí o esquece. Carille falou, né? Mais uma vez, fez a mesma fala que ele fez na época do Santos. O cara aí não aprende, mano. Não é possível, cara.
Foi Não, de isso propósito, aí, né? meus empresários, né? Não veio nada pra mim, mas o pior é a frase. A tendência é que eu fique no Vasco. Pô, meu irmão, a tendência. Fala, eu quero ficar aqui, eu tô muito feliz aqui. Não tem nada. Pronto, acabou a conversa. Mas não, ele gosta, né? Parece que ele gosta de deixar isso, essa possibilidade no ar. Ele gosta, cara. Ele gosta. Não que o Vascaíno vai ficar triste se ele sair também, né? Não é esse o Se bem ponto. Que a gente vai falar, inclusive, conseguiu, já. conseguiu amarrar o Mengão. Conseguiu, mas o Flamengo foi melhor, criou mais chances, né? Léo Criou. Jardim O Léo pegou Jardim muito. fez uma partidaça, mas o Vasco conseguiu amarrar o jogo, né? Conseguiu amarrar o jogo, Amarrou né? e o Conseguiu. Deu Flamengo trabalho perdeu quando dois subiu o pontos. ataque Perdeu também. 2 pontos contra o Sim. Vasco. Mandou bola na Clássico, né? trave, né? O Vasco criou chances também. Mas o Flamengo foi mais. É mais time, né, gente? É normal. É. Né? O Vasco conseguiu amarrar o jogo. O Léo Jardim estava inspirado também. Mas quando teve chance, o Vasco também fez alguma coisa. Não foi um time que só ficou na defesa. No segundo tempo foi mais, né? Foi um time mais retrancado, bem carilão mesmo, é o estilo dele. Mas conseguiu um empate, né? O Vasco é o mandante do jogo, não era o Flamengo, tá? Teve toda aquela briga lá do. O Pedrinho se vendeu, abriu as pernas pro Flamengo, aquela coisa toda. Mas o jogo foi no Maracanã. Enfim, o 0 a 0 acho que é um placar. Não vou falar justo, porque eu acho que o Flamengo fez mais pra vencer. Ah, mas o Vasco Mas não é um criou as absurdo, né? oportunidades também. Ah, não. Criou, teve É chances clássico, também. É pô. clássico, Clássico. exatamente. Outro clássico que tivemos, e aqui com grande polêmica, Grêmio 1, Internacional 1. O primeiro gol do E é Grêmio, muito cara, polêmico. bate-rebate, que dó deu do Anthony, que ele tinha feito uma baita defesa no começo do lance, no chute do Brett White, né? A bola bate, rebate, espirra, o Aravena chuta em cima dele. Porque a bola ia pra lateral, bicho. Ia. A bola ia pra lateral, bateu Aí não tem culpa, né? Bate no pé, na canela do Anthony e o Grêmio faz 1 a 0. O Inter É, tá. empata num pênalti, como o pênalti que aconteceu, né? O pênalti foi muito pênalti ali, o braço abertão do zagueiro do Grêmio. Aliás, do João Pedro, né? Lateral. E o lance polêmico, né? No segundo tempo, que, cara, é inadmissível. O Braulio da Silva Machado, como é ruim, meu irmão. Como é ruim, bicho. E Questão ele foi do, no do. VAR e não deu pênalti. Os caras chamaram, Eu tô vem aqui, Branco. falando, Vem o aqui. VAR não serve pra nada, cara. Se o cara quer errar, ele vai errar. Não precisa ter VAR. Cara, o VAR chamou, ele viu. Cara, o cara do Grêmio pega só a bola, o cara do Inter pega só o cara do Grêmio, dentro da área, e ele dá a falta. Aí, e o pior de tudo, cara, além dessa pataquada, por isso que tá o farido aí, mano. O Grêmio foi roubado. O Grêmio foi roubado. O Grêmio foi roubado, Culpado. né? Foi muito prejudicado, muito prejudicado. Eu não vou entrar no mérito aqui. Eles votaram no presidente, eles sabem, né? Todos os dirigentes do futebol brasileiro estão dando continuidade a isso aí e acontece por culpa deles, tá? Mas uma coisa é, a gente fala aqui pra torcedor, não fala pra dirigente, porque dirigente é tudo desgraçado, supostamente, né? Mas vamos falar Supostamente. pra torcedor. Inclusive o do Fortaleza, que a gente elogia pra caramba, mas votou nele também, né? Mas, falando pra torcedor, o Grêmio foi muito prejudicado nesse lance, mas muito. E aí vem o Roger Machado, cai em páfia dele, né? Porque tava vociferando quando o Inter foi prejudicado, com razão. Aí ele manda na coletiva, ah não, pelos critérios que ele usou, óbvio que ele não daria esse pênalti. Ô, mas, Alô, cara, ô Roger, você vai já lavar viu teu a, rosto, vai lavar a cara, você já bicho. viu, Tem você já vergonha viu o não, mano? Abel Ferreira reclamar quando o time dele é beneficiado? Não, exato, mas assim, fica quieto. Ninguém reclama. Fica Ninguém quieto. reclama. Olha, não sei do lance, vou ver de novo depois. Não, os critérios que ele adotou e tal. Pô, uma empáfia, mano. Lava teu rosto, bicho. Lá, Então, passa água no olho, velho. é a chance do cara simplesmente sair Porra, por mano. cima. Falar, empatamos, mas o juiz É um lance polêmico, né? Eu preciso ver de novo foi um lance, depois. no mínimo, foi um lance polêmico. Eu fiquei no mínimo na dúvida ali É. durante o jogo, mas em casa eu vou avaliar melhor. Mas tá aí, Pronto, todo mundo tem cara. direito de reclamar. Pô, foi defender, cara. Pô, e outra, né? Nem contando aí. Fez história no Grêmio, tá na calçada da fama do clube lá. Tudo bem, você não é técnico, você é técnico do rival e tal. Você tem que valorizar seu trabalho aqui. Concordo, mas puta merda, cara. O Mas é sempre problema, o assim, problema é não a adianta. empáfia, mano. O Não cara adianta querer isso. fazer. E aí o Grêmio vai lá e faz um dossiê e mostra que o juiz tá fazendo esse tipo de falta no jogo, mano. Porra, velho. Sabe? Mas o É assim. grande culpado disso aí é o Braulio. Por quê? Porque ele foi chamado no VAR pra arrumar a cagada que ele fez no lance, ele foi e continuou fazendo o erro. Então ele é o grande culpado disso aí. Quando o VAR é omisso, e a gente vai falar quando for falar de São Paulo e Santos, quando o VAR é omisso, a gente fala, pô, o VAR nem chamou. Não, se o VAR não chama, ele tem a impressão que ele teve durante a partida ali. Ou Exato. seja, ele pode ter o erro dele ali de Pode. visão, porque é um ser humano. Acontece, exato. Agora, você vai olhar na telinha ali e continua para meio que, olha, ter total certeza, foi isso mesmo.
Exato, cara. Puta merda, né? Mas, Pepe, vamos pro jogo que ninguém liga na rodada? 2 para a Juventude, 2 pro Mirassol, tá certo? Ah, aí Enio ninguém das liga. apostas fez gol também, Batalha fez gol, né? Reinaldo voltou a Reinaldo tem 3 gols no Brasileirão Ó, já, hein? 3 gols já. Yuri Castilho também fez gol, Ah, o tá Mirassol certo? vai somando pontinhos fora de casa. É a Juventude, mas somou contra o Bahia, né? É importante para um time que quer se E manter aí você somar cravar o pontinho. Mirassol na frente do Santos. Vai lá, Sormani. Dá risada agora. Fala que o Mirassol tá na frente do Santos. Fala. Olha o Mirassol na frente do Santos aí, que beleza, hein? Imitei o Sormani Pô, agora. Gostou da minha imitação e do o Sormani? Mirassol tem mais gols que o Santos, né? Tem, oxe. 9 gols marcados, o Santos tem 6. É, tudo bem Tomou que o Mirassol 7, fez 7 4 no gols. último jogo, né? Na vitória contra o Grêmio, né? Foi É, né? 4. Contra o Grêmio, né? É, foi Um Não, foi uma time grande grande. vitória. Grande vitória. Grande Se fosse vitória. agora, vai, um contra um Juventude ou com um time que Contra o subiu Juventude foi junto mais aí. 2. É, então. Mas, cara, eu Mas não vai vi o jogo, somando tá? pontinho É. importante, cara. Foi o jogo das 11 da manhã. Voltou a ter jogos nas 11 da manhã, né? Foi justamente Juventude e Mirassol aí. Quem Esse quer se 2 a manter é isso 2. aí, ó. Já conseguiu pontinho fora contra o Juventude e contra o Bahia. 2 pontinhos que, né, pode ajudar lá na frente. Exato. Vamos pro clássico, né, Pepe? O único clássico com vitória que teve nessa rodada, vitória do São Paulo. São Paulo. Agora o São Paulo deixa de ser o time que não ganhou nenhum, né? É, Pra ser conseguiu o time ganhar. invicto. Tá invicto. Exato, muda a narrativa, né? Muda a A narrativa. perspectiva, a maneira como você vê ali, o time Mas, que não ganhou cara, nenhum. vou te dizer, tá? Se não é o Rafael no final, não tô falando que vocês mereciam empatar, não. O comecinho do jogo aí, achei, trancou o brioco. Foi Tranquei, com mas. 20. Não, o São Paulo podia ter saído com Aquilo. 4 no primeiro tempo, tranquilo. 4, tranquilo. Porque o São Paulo, além dos 2 gols, teve 2 bolas salvas em cima da linha, basicamente, pelo Santos ali. Tá? Mas, ó, o Santos quase empatou numa boa cabeçada na jogada e tal. Né? O segundo tempo do Santos foi ligeiramente melhor, vou falar aqui. Mas o Rafael salvou, porque ia ser outro empate do São Paulo. É impressionante, cara. Que o Zubeldia recua esse time. O time joga bem quando tá na frente. Ele recua, vamos Já recuar. teve Caramba, bicho. das 4 primeiras rodadas ali, o São Paulo perdeu alguns pontos justamente por isso, não segurar o resultado. Já Pô, pensou cara, ele num ele clássico? sabe que vai dar errado e ele faz mesmo assim, bicho. E ia dar errado hoje de novo. Por sorte, pela competência do Rafael, não deu errado de novo, porque era outro Eu vi empate. muita gente, eu vi o Pilhado, acho que, e o É. Mauro César, é porque vão trocar o Zubeldia que conseguiu fazer o São Paulo, não sei o que lá, que perdeu só para o campeão, para o vice-campeão, blá 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 blá. Tem que manter, quer trocar pelo Dorival, que fez um péssimo trabalho na seleção. Uhum. Não é isso também, né? Pô, Cara, mas assim, o São Paulo foi melhor, tá? O primeiro tempo do São Paulo, digamos, foi um jogo de 2 tempos distintos. O São primeiro Paulo tempo do São foi Paulo, segundo do bem Santos. melhor, tá? Mas assim, mesmo colocando os dois tempos na balança, o primeiro tempo do São Paulo foi muito melhor que o primeiro tempo do Santos. E o segundo tempo do Santos foi ligeiramente melhor que o segundo tempo do São Paulo, tá? Por mais que o São Paulo tenha abdicado de jogar por culpa do próprio São Paulo, tá? Mas teve 2 lances capitais, além dos gols que a gente vai falar. O pênalti marcado para o Santos, que ali, cara, eu até entendo ter marcado porque é interpretativo. O cara do São Paulo tá Mas com o braço aberto, o do Santos cabeceia, bate no braço do cara do São Paulo. E como a bola vem de cima, é difícil, tal. Tem gente que não marcaria, mas eu até entendo a marcação desse. Agora, o pênalti não dado em cima, se eu não me engano, do Marcos Antônio, eu não lembro quem foi no segundo tempo, do Brasão, é um absurdo. O VAR nem chamou o árbitro, cara, o Wilton. Que foi não, muito mas aí mal é o que a gente também. fala. Não Nem muito mal. chamou, fica o que ele viu. Não, E outro, o Wilton, ele deu um cartão amarelo pro Rolaser no primeiro tempo, de uma cotovelada no rosto do Alisson, que se é critério mesmo pra cotovelada, tinha que ter vermelho, né? Mas como ele deu amarelo, o VAR não pode chamar, porque o Rolaser não deu uma cotovelada no Alisson. O Alisson caiu no chão, com a mão no rosto, como se tivesse sido agredido, e o Wilton deu amarelo pro Rolaser. Como foi só amarelo, não tem o que fazer, não pode reclamar, né? não. Mas, foram esses 3 lances. Mas os 2 pênaltis aí, eu acho que o marcado pro Santos passa, é interpretativo. O segundo, o VAR nem ter chamado o Wilton é um absurdo, cara, porque foi bem pênalti. Apesar do Brasão ter ficado com a bola no lance, o Brasão, ele chuta sem querer, mas é falta. Ele chuta o joelho Sem do querer jogador do São também, Paulo, exato, sem né? querer também, A partir do você momento que tem ele chuta o joelho do jogador do São Paulo, ele abaixa a perna e a bola para na perna dele. Então, talvez no lance rápido o Wilton tenha visto. Bom, ele ficou com a bola, né, gente? Segue o lance. É igual o do Braulio aí no jogo do Grêmio. Ao vivo parece uma coisa. Aí o VAR do Grêmio chama. Aí ele insiste no erro. Nesse aqui não tem como culpar o Wilton. Tem que culpar o VAR. Porque o VAR e nem aí chamou.
Nem chamou. E aí, mais um gol do Ferreirinha. Mandei um vídeo aí do filho do Neto zoando ele que ele vai usar a mesmo? tanguinha. Eu não sei se você consegue pôr Você aí. mandou pra mim? Deixa eu ver aqui, Mandei aí no torcida zap brasileira. agora. O molequinho tirando sarro dele. A torcida brasileira vai ver aqui, deixa eu ver aqui. Peraí, tô abrindo. Estou abrindo. Tem um filho dele torcendo pro Ferreirinha. Bom O demais. molequinho. Bom demais. Vou aqui, ó. Acho que consigo. Deixa eu só. Vou abrir aqui a tela do. Põe na tela, editor do Futirigas. Tá aqui, ó. Achei. Lembrei do filho do Messi torcendo Vou pro botar. Real Madrid. 50 segundinhos, bora. É o que, Júlio? Vai prestar de tanga? Até o Júlio tá torcendo. Ferreirinha! Não, Júlio, Ferreirinha não. Tô fudido, eu tenho de tanga. É o pequenininho Tem o quê? dele, né? Sem camisa eu tenho vergonha. Pô, lembrei do filho do Messi zoando o Barcelona. Torcendo contra o Barcelona. Não, mas esse menininho aí é o mais novinho dele, né? O Júlio. É. Que delícia. Sem camisa tem vergonha. Vai de sutiã, então. Gostei muito, cara. É isso aí. Essa é a zoeira, né? Mas Ferreirinha, não, tipo, de né? beleza, ele levou lá na brincadeira, apostou, vai se lascar pelo jeito. É. E, cara, e assim, o São Paulo tá bem mexido, tem um monte de substituição, tem vários jogadores fora. A dupla de zaga foi a reserva hoje, o Juan e Sabino, né? Jogaram hoje, né? Tá desfalcado do Oscar e do Lucas, o Caleri também tá machucado. E os gols saíram pelos jogadores que estão no melhor momento, né? Principalmente o Ferreirinha, que começa a jogada e finaliza a jogada num bom cruzamento do André Silva. O Ferreirinha faz 1-0. Logo depois, 10 minutos depois, uma belíssima jogada do Matheus Alves. Encontra um passe pro André Silva maravilhoso. Com, assim, o Gil, né? Já falei em outros vídeos, então tô tranquilo pra falar. Guarda esse time do Santos que eu tô vendo. O Gil observando o lance, fazendo marcação a longa Esse distância. time do Santos aqui é ruim. Marcação. Muito, não. Cara, do meio pra frente é bom, velho. O problema é a defesa. Aí o Gil, ele fica olhando o lance junto com o Zé Ivaldo, mano. Puta merda, mas enfim, né? Não vou ficar culpando só a defesa, não. Eu acho que tem mérito na jogada também do Matheus Alves, mas a defesa do Santos ficou plantadinha, tá? O pênalti acontece, o Santos vai com uma sobrevida ali pro segundo tempo. O segundo tempo o Santos é melhor. O Roleiser faz uma boa partida, apesar do Santos não ter conseguido ganhar, né? Fazer gols. O Roleiser foi bem, tá? O Roleiser fez um bom jogo. É um fio de esperança aí pro torcedor do Santos se prender. Jogou de 10 hoje, não jogou de ponta direita, né? Jogou na posição que ele jogava lá na Argentina, quando a gente cobria o trabalho dele lá no Estudiantes. Hoje ele jogou bem, criou bastante oportunidades. O Santos até teve chances no segundo tempo. Uma com o Tiquinho, uma com o Guilherme, duas passaram raspando na trave, não conseguiu aproveitar. E uma do Guilherme no segundo tempo, que ele recebe um passe do Roleiser também, ele dribla o jogador de São Paulo e aí, né? Quando você tem o Guilherme na frente de um goleiro, ele não sabe o que fazer. Ele fica totalmente desesperado. Ele bate de esquerda tudo Hoje, lá torto. de frente do gol lá. Nossa senhora. Ele tem medo de goleiro, cara. Ele vê o goleiro na frente dele e não sabe o que fazer, mano. Ele não sabe. É o Yuri Alberto brasileiro. Nossa senhora, cara. É impressionante. E não sai. Não sai do Eu time fiz uma pau, mano. enquete no meu pós-jogo, você vai lá no Hum. Crack Pepe ver. Hum. Eu queria que você respondesse. Yuri Alberto, Eduardo, é craque em má fase? Não, craque Ou- não é. É um bagre que tem bons momentos? Se for nessa linha, é bagre com bons momentos. Eu votei em bagre com bons momentos. Craque em uma fase, não. Eu acho ele um bom jogador. Mas ele bom tem jogador muito... em má fase ou vai, que seja. Não, eu acho que bagre. ele tem muitas dificuldades com a bola nos pés, cara. Meu Se ele Deus fosse do um céu, empurrador de bola pro gol, nem isso, não né? é um final, velho. né? Então, tipo, o que eu considero um empurrador? Um cara que precisa de poucos toques pra fazer um gol. Tipo o Cano, tipo o Verratti, que eles estão bem, eles se posicionam muito bem e eles precisam de poucos toques pra fazer o gol. Eu acho que com a bola no pé... Ele não sabe carregar uma bola, não sabe driblar. Não, com a bola no pé, o Cano é muito melhor do que o Yuri Alberto, com a bola nos pés. O Cano sabe, quando pega a bola, ele sabe o que fazer. O Verratti já não. O Verratti já é um cara que é mais atabalhoado, mas o Verratti, ele não tenta ficar driblando, ele não tenta sair em Às vezes velocidade. ele quer dar umas letras, quer dar uns calcanhar. Fala, meu Deus do céu, você não sabe andar em linha reta, você quer inventar um pouco mais, meu amigo. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Mas voltando ao clássico Sansão aí, no final venceu quem foi melhor, cara. O São Paulo foi melhor que o Santos e venceu o jogo, tá certo? Mais vidas pro Zubeldia aí. E aí, como o torcedor do São Paulo tá doido pra volta do Dorival, fica uma pressão, mas nesse momento um pouquinho mais aliviada, né? E parabéns pro Rafael que fez uma defesaça no finalzinho do jogo, garantiu o resultado, porque o São Paulo
quase peidou de novo em casa para outro empate. Ia continuar invicto, mas com 5 empates, né? Mas venceu, mereceu vencer e venceu, tá? Esse é o resumo desse jogo. Tivemos também a vitória do Galão da Márcia, Pepe, em cima do Botafogo, Botafogo. Gol de Coelho. Coelho fez o gol. Eu não vi, tá? Foi na mesma hora do Santos, então não consegui assistir, tá? Mas pela crítica, o Galo mereceu vencer, né? O Galo vence a primeira também. Eu vi uns pedaços do Galo. E o que você achou? Eu acho que o Botafogo vai ter muita dificuldade esse campeonato aqui. Não vai ter a mesma sorte do ano passado, não, que o Textor segurou a preparação para o brasileiro. Esse ano aqui o Botafogo tá enfraquecido, né? Perdeu jogadores importantes e eu não acho que repôs a altura, não. Vamos ver. Sim. Eu acho que vai ter dificuldades. Eu acho que o grande erro foi o treinador, cara. Não conseguiu. Foi no que tinha, Renato Paiva. Foi no que tinha e sei lá, hein? Sei não, hein? O Botafogo tem 5 pontos em 5 jogos, cara. Querendo ou não, é um campeão Não, brasileiro na 14ª posição, né, fala, Pedro? no começo tá tudo embolado ali, uma Sim. vitória, vai, o Santos tá na zona de rebaixamento, uma Sim. vitória sobe bem. Igual tava no último tá lá jogo. em cima, né? sei lá, o Corinthians, 2 jogos aí que empata e perde um ali, também já estaciona, daí já os que estão lá embaixo sobem. Então o começo é isso, mas no começo, os pontos do começo do campeonato vale mesmo que da última rodada, pontos corridos. Então tem que começar a pontuar. Isso me incomoda, cara. Os caras, não, mas tem muito tempo ainda, não quer mas escapar, mano. O ponto de agora é o que dá. Eu queria falar, o Mirassol tá somando pontos lá na frente. Se vai ser suficiente para escapar, os pontos que ele tá fazendo agora tá somando junto. Então é a mesma coisa. E Sim. o Corinthians pega Flamengo fora e o Inter em casa, hein? Já a sequência também depois fica livre. Pra mim já foi as piores, né? Que é Palmeiras, Flamengo e Inter, que pra mim vai ser os 3 times assim que, tipo, times fortíssimos. De resto, acho que é tudo muito igual. Sim. Nesse começo de campeonato. Tivemos também o surpreendente empate do Vitória com o Fluminense no Maracanã. Gol dele, Pepe. Lucas Braga fez o gol do Vitória. O Lucas Braga tem mais gol no brasileiro que o Guilherme. O Guilherme Messi. O intocável do futebol brasileiro. O que o Guilherme fez na vida pra ser tão intocável no Santos, eu não sei. Mas vamos lá. O Fluminense abriu o placar com o Cano, né? Fez 1-0. Tentou pressionar, jogou em cima do Vitória. É o que o Fluminense tem tentado fazer nos jogos jogando aí, né? em casa. O Fluminense tem jogado bem, né? Tem assim, mesmo quando tem dificuldades, como foi o jogo contra o Santos, por exemplo, que encontrou dificuldades, não conseguiu criar muito, mas assim, é um time que se propõe a querer jogar. Teve aqui, tô vendo aqui, eu não vi o jogo, vi os Não, eu sei, eu tô falando assim, mesmo 4 grandes chances. Sim. Finalizou mais. Só tô dizendo que mesmo num jogo que tem dificuldades, como foi o caso contra o Santos, o Fluminense ainda assim é um time que sabe o que quer. Ele tenta jogar no campo de ataque, ele tenta trocar passes sempre na parte ofensiva. Então, mesmo nesses jogos, o Fluminense tá mostrando uma cara. Por mais que o Renato tenha acabado de chegar, né? São 4 jogos. Dizer que né? o Flu jogando em casa aí contra o Vitória é um time que você tem que ganhar, né? Exato. Então, assim, esperava-se. Óbvio que ganhou 3 que não esperava aí, talvez um empate, Não, mas. com o Santos eu acho que esperava vencer. Não, sabugou o Corinthians em casa, tô falando também. É um jogo ali pra você pensar no empate e tal. E conseguiu sabugar o Corinthians muito bem. Mas é uma patinada, né? É uma patinada em casa aí. agora aqui, se perdesse 2 pontos pro Vitória jogando em casa, é uma patinada. Mas o Fluminense vencia até os 44 do segundo tempo, quando o Vitória faz uma grande jogada com ele, Lucas Braga, começando a jogada e terminando numa boa troca de passes. Fez um belo gol e o Vitória conseguiu arrancar esse empate fora de casa contra o Fluminense, tá? Então, acabou sendo perder. É uma rodada bem fraca de jogos, assim. Não foi uma rodada boa, que rodada da hora, um monte de gol, não, né? Não. E vamos lá, pro time mais chato do Brasil, vencendo mais uma. O Pacto está de volta, né? O líder do Campeonato Brasileiro. O Torneiras, que venceu o Fortaleza fora. E você vê que é pacto. O Fortaleza perdeu um pênalti depois de dar 2-1 no final do jogo, né? O Everton pegou o pênalti. Fortaleza 1, Palmeiras 2. Na Páscoa o pacto acaba, cara. É impressionante. Era o jogo que eu tava assistindo, tá? Fortaleza 1, Palmeiras 2. O Palmeiras que teve o Vitor Roque, né? Passando em branco novamente. Nesse jogo tivemos o Facundo Torres sendo titular, o Facundo Torres não, o Flaco Lopes, além do Facundo Torres, né, que fez outro gol, fez o primeiro gol, inclusive. Flaco Lopes foi titular no comando do ataque, fez um belo gol, inclusive, né. O primeiro gol do Palmeiras saiu com o Facundo Torres, no cruzamento vindo do lado esquerdo. Ele se antecipa a zaga do Fortaleza e escora para dentro do gol. Depois o Flaco Lopes faz um belo gol, já no segundo tempo, dando 2-0 pro Palmeiras.
O Daverson consegue começar a reação do Fortaleza fazendo um gol de cabeça. E aí, numa jogada, se eu não me engano, é o próprio Daverson disputando de cabeça ali com o Naves, que entra no segundo tempo. O Naves vai com o bração aberto, é muito pênalti, mas, né, como o pacto está em voga novamente, o Lucero bate no cantinho e o Everton cai para fazer a defesa. E o Palmeiras sai com uma vitória tranquila, jogando fora de casa. E do Vitor Roque é que tá ganhando o jogo, hein? Pois Porque é. centroavante, com o valor que foi pago, 0 assistência, 0 gols aí com a camisa do Palmeiras no Sim. Brasileiro. Sorte dele que a torcida vai estar bem mais paciente, porque não tá acontecendo Sim. derrota. Já tá aí na primeira colocação isolada. Então, sorte do Vitor Roque que o time tá ganhando, que senão a cobrança aí era torcida na goela, filho. Ainda mais o valor que foi Exatamente. pago. Exatamente, cara. Mas Não o pode ficar sem Palmeiras, fazer velho. gol também, né? Felipe Anderson jogando bem de novo, indo muito bem, o time se encontrando, Maurício voltando, o Palmeiras já vai Maurício ganhando não. estofo de novo, já vai ficando de novo complicado, né? É aquela coisa. E a gente falando, né? Tinha palmeirense chamando o Abel de Pardal, e tem muito, não é Não, pouco não, tá? É o Pardal e não sei o quê, e o Pardal tá aí, ó, mais uma vez liderando o brasileiro. porque obviamente o Tem Abel, falhas, tá? Não é isso, a não é gente isso. sempre fala, é isso que eu ia falar, o Abel, pra mim, já é um dos maiores, se não for, já é o maior técnico da história do Palmeiras. Uhum. E os caras acham que o cara não vai ter uma fase, só o jogador tem fase ruim, eles acham que todas as decisões do Abel vão ser certas, ele nunca vai ter uma decisão equivocada. Nesse momento aqui, nesse tipo de cobrança, eu acho que tem que pensar muito mais na parte dos créditos que o cara tem, pô. É que o argumento das pessoas que criticam muito o Abel, né, que chamam de Pardal, é que desde 2023 ele tá escorado ou no Endrick ou no Estevão, e que não faz mais nada além disso, né? Mas, cara, eu entendo, né? Talvez, Tá bom, mas não, mesmo é assim resultadista, mas, o pô, time anda, tá em velho. todas. Tá em todas. Você não vai ser campeão de tudo o tempo inteiro, cara. Não vai, mano. O Óbvio Real que o Madrid time não é é. sempre muito forte, O Real Madrid mas não é. Nem o Bayern de Munique tá conseguindo. Esse ano vai ser de novo, mas cara, é difícil, ainda mais no Brasil, cara. No Brasil é mais complicado ainda, mano. é porque você vê que todo jogo no Brasil aqui é um clássico, cara. É difícil pra caramba, mano. É, O Flamengo aí, todo mundo achou que ia esbugalhar o Vasco. patou, 0 a velho. 0. Pois é. Jogou melhor, mas. Aí é clássico, Né? tá bom, mas a diferença dos elencos é gigantesca. Exatamente. O Palmeiras foi lá fora, pegou um time muito difícil de enfrentar, que é o Fortaleza em casa, que não perdia em casa desde É, 2023. não tá numa boa fase, Tudo né? bem, mas Mas não mesmo assim, perdia na Série A desde 2023 em casa. no Né? brasileiro, No né? brasileiro, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Ceará, né? Perdeu alguns jogos como mandante, mas em outros campeonatos. Então, é um bom período sem perder em casa, né? E o Palmeiras foi lá. O Palmeiras que ano passado tomou 4 desse Fortaleza em casa, né? Tomou 4 e venceu o Fortaleza fora de casa, conseguiu uma grande vitória e consegue assumir a liderança isolada do campeonato nesse Poucos momento, vão né? lá pra Fortaleza e vai conseguir tirar esses 3 E pontos veio aí. com 3 pontos na mala, né? Então o Davi Palmeiras Luiz conseguiu. Careca, Eduardo. Nossa senhora, cara. É o calveludo, mano. É o Ele pior tem de todos os. dinheiro, cara. Porra, velho. Põe cabelo Faz igual nessa o Salah, porra, mano. O Salah fez aí, ó. cara. Já tá Você ficando tem cabeludo de dinheiro, novo. velho. Você é careca por opção. Não tem nem o que falar. É o calveludo, é o pior tipo de carecas. É o mais perigoso de Mano, todos. porra, Calveludo. tem dinheiro, velho. Sobrando aí. E Pelo mais amor uma de Deus. vitória do Surpresa. Aí, já tô com medo, né? Que próxima Já rodada é Santos e Bragantino. ganhou de Botafogo. Ganhou o Botafogo fora, inclusive, né? O Não, Bragantino. Botafogo foi em Bragança, pô. Foi em Bragança? Qual que o Foi? Bragantino venceu fora? Deixa eu ver, peraí. Foi o Sport. Esporte, Venceu o Botafogo em casa, o Sport fora e venceu agora o Cruzeiro numa cagada homérica do senhor Cássio, né? O senhor Cássio, a saída de bola excepcional, saída com os pés, muito boa. O que o Cássio fez aí deu uma entregada, né? Assim, não foi um super jogo, mas o John John fez o gol, inclusive, né? O Sacha é o centroavante camisa 8, é o Stoichkov brasileiro, cara, né? Mas, ó, o John fez o gol do Bragantino, tá? O Cruzeiro teve muitas dificuldades novamente, foi um jogo bem difícil. O Gabigol entrou até mais cedo nesse jogo, a torcida ficou gritando, Dudu e tal. O Cleiton quase fez a mesma coisa que o Cássio, deu um gol pro Cruzeiro, mas a zaga do Bragantino conseguiu evitar, né? Eu fiquei assistindo aí de relance esse jogo, enquanto eu esperava meu papá, que eu tava com muita fome, que eu não tinha comido nada hoje ainda, sei lá, né? Nossa senhora, você teve almoço de Páscoa? Hoje. Ah, não, eu comi um pouquinho no almoço, mas eu tava meio enjoadinho. Pô, Né? Não comi muito, não. tá grávido, meu? Eu tô quase, né? Mas, enfim, o Bragantino conseguiu
mais uma vitória e o Fernando Seabra vai se mostrando um técnico bom dessa nova geração, né? E venceu o time que mandou ele embora, né? Sem necessidade naquele momento. O Bragantino que fez um Paulistão, uma Bem ruim. bosta. É. Aí todo mundo fala, pô, terminou o ano passado brigando para não cair. Paulista, ridículo. É. Agora chega o brasileiro aqui somando ponto contra Tá no os G4, times filho. Botafogo e Cruzeiro aí pelos elencos que foram formados, era pra estar lá em cima, né? E o Bragantino passando o trator todo mundo. Ele tá ganhando de 1-0, mas tá ganhando, né? 3 1x0, vitórias de 1-0. Tá aí. 3x0, dá na mesma. É, venceu os 3 jogos aí, os 3 últimos jogos. Empatou, perdeu e 3 vitórias. Chega no G, tá no G4, tá ali brigando. Já. É começo, né? São apenas 5 jogos. Tá né? bom, mas é assim. começo. Mas tá, já tem 10 pontos, Eduardo. Uhum. Já tem um pouquinho menos de um quarto que é pra É, cair. pois é. Que foi ano passado aí, né? Mas, pô, em 5 rodadas já tem quase um quarto do que é necessário pra permanecer. Depois disso, o que vier é lucro, mano. E depois, e amanhã teremos, às 8 da noite, na segunda-feira, Macia e Ceará. Bahia e Ceará na Fonte Nova, tá Só certo? falta ter gol do Pei do Raul de novo. Pois é, não duvido nada, né? Mas vamos pra classificação. Não, tá já dá pra iluminado, falar, pô. né, Pepe? Classificação tá aí, time churrasco completo aí, ó. Aí apareceu a propaganda aí. Palmeiras é líder com 13 pontos, Flamengo tem 11, Fluminense e Bragantino tem 10. Esse é o G4, né? Aí temos com 7 a trupe. Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Juventude e São Paulo, todos com 7. Mirassol e Internacional tem 6. O Inter também tá prometendo muito até agora, hein? Tem uma vitória. É, agora empates, nada, né? Exato. Pois é. Fortaleza, Botafogo, Vitória e Galo tem 5. Santos e Grêmio tem 4. Bahia tem 3, ainda jogará, né? O Ceará, inclusive, pode entrar no G4 se vencer Isso, a o partida. Bahia pode ir a 6 e o Ceará a 10. Pode ir a 10 ou a 8 e a Isso. 4 e 8, né? E o Sport é o lanterna nesse momento. Empatou 1 e perdeu 4, meu irmão. Inclusive, o jogo que empatou, a gente já falou. Foi prejudicado aquele jogo contra o Palmeiras. Bahia vencendo, o Atlético Mineiro vai pra zona. Sim. E o Fica Ceará vencendo. uma zona de campeões brasileiros, né? Se bem que nessa aqui Isso. já temos, né? Uma zona de campeões brasileiros aí. E o Ceará aqui, caso vença, vai ficar ali grudadinho com o Gugu. É, Em se o terceiro Ceará lugar, vencer, 3, 4, acho que se o Ceará vencer, ele passa o Bragantino nos critérios Ah, de mas desempate. aqui eu nem tô contabilizando isso aí, é mais ponto. É lá pra frente que a gente vai pensar nesses É no final, é na hora de... É, quanto você vai agora- ganhar de premiação. É. isso. Ou vaga de Libertadores, essas coisas, Exato. tá beleza. Aqui tá Exatamente. bem, ficaria bem. Ficaria em terceiro lugar, vai. Mas, né? Excelente Também campanha, outro cara. time que entra pra ficar, o objetivo Entrou é ficar pra não na cair, primeira né? divisão, e vai indo. E o céu é o limite, meu irmão. O time do Ceará é um time chato de jogar Ajeitado. lá. Pra jogar lá no Ceará com esse time aí, filho, vai ser complicado. Não é fácil, Pepinho. Não. Não é fácil. Mas eu quero saber a sua opinião, meu amigo. Diz aí nos comentários, tá certo? Faz o cocô, é muito importante. Curta, comente, compartilhe. A gente se vê nos próximos. Tem bastante vídeo pra fazer aí, tá? Vai ter bastante vídeo. Tem Terça-feira tem Fute GG, tem Fute GG na terça 8h30 da 8h30. noite. Tem também o caso Não vamos ter o GB, né? Quem que vai? Que você é o falou? Edson Castro. Tá. Ex-manual do Homem Moderno, atual Edson Castro. Que sempre foi Edson Castro. Ele é ex-manual? Ele é ex-manual. Agora ele é total Nossa. Edson. É o Edson. Entendeu? Ele mesmo. Né? Mas baita cara. O Pepe vai gostar dele, né? Porque eu que fui no podcast dele, o Pepe não foi. Mas o Pepe vai curtir ele. Apesar de ser não. parmeira, ele é gente boa demais. Ah, não, isso aí é de menos. É, eu sei, pô. Seu pai era parmeira. Né? Tem preconceito com O gente Caio era idiota. parmeira, pena que morreu. Preconceito com gente que torce pra essas tranqueiras aí, não. Mas é isso, deixa sobre. Puta, o Caio morreu e não viu o Palmeiras Puta tipo, a melhor merda. vida de todas, velho. Não viu o Libertadores. Eita. Ah, mas mesmo se ele tivesse vivo, ele não tinha visto o Mundial. Tudo bem, mas, pô, ele já teve visto bastante coisa, hein? Ele perdeu, ele Ia. pegou uma época bem boa pra morrer, né? Bem ruim pra ele, né? É, uma época ruim pra morrer, né, torcedor palmeirense. É verdade. Mas deixe sua opinião nos comentários, tá? A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos. Vamos fazer um vídeo do caso Galo também aí, que a torcida tá reclamando muito aí, que a dívida tá aumentando, Alô? né? Galo O que tá acontecendo? doido. Que estão chamando os 4S de Glazer 4S. Brasil, hein? O Glazer Brasil. Ó só, hein? Mas vamos lá. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e